Olá, 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 você que está nos acompanhando aí no canal do YouTube do Nova Concursos. Muito prazer, professor Irineu Ruiz. Na aula de hoje falando sobre a Constituição do Estado de São Paulo. Prazer ter você aqui conosco. Dá uma olhadinha, o Nova ele traz para você toda hora conteúdo atualizado, conteúdo novo, gratuito nos canais do YouTube, Instagram, Facebook, redes sociais. Nos siga aí, nos acompanhe, curtiu a aula, deixa o likezinho aí pra gente. E também clica aí no sininho para seguir aí as nossas publicações, tranquilo? Então vamos lá, na aula de hoje, como comentei com vocês vêm acompanhando o canal, na semana passada eu estava falando com vocês sobre a Constituição Federal, fazendo um aparato aí sobre os principais elementos da Constituição Federal. Na aula de hoje vamos falar sobre a Constituição do Estado de São Paulo, que é uma parte integrante aí do nosso concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ano 2021, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Eu estou vendo aí, acompanhando vocês aqui, junto com a gente aqui no nosso canal. O professor está com o chat aqui acompanhando. O pessoal está perguntando, professor, tem o material? Então, eu não sei te falar se dá para deixar esse material que o professor vai usar aqui para vocês disponíveis, tá bom? Eu vou perguntar ao pessoal do Nova e depois eu respondo para vocês aí via chat. Mas o conteúdo aqui é texto de lei com as explicações, faz anotação e vai ficar disponível aí um tempinho esse material para você assistir depois também, caso você queira, beleza? Tranquilão? Então vamos lá, vamos começando aí o nosso conteúdo. Quando você olha para o edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a nossa banca, VUNESP, ela trouxe um conteúdo genérico para você, que ela chama, na verdade, de noções de administração pública. Noções de administração pública. Agora perceba, noções de administração pública, ela é composta por 3 partes. A primeira parte é a chamada Constituição Federal. Foi objeto da nossa aula aí da semana passada, fazendo aí da nossa mentoria. Essa semana vamos falar sobre a Constituição do Estado de São Paulo. Esse daqui vai ser o nosso grande objeto. E depois, eu não sei ainda qual dos nossos professores vai falar para vocês aí sobre o assunto Lei de Acesso à Informação. Só para constar, o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi um dos primeiros a cobrar a Lei de Acesso à Informação, tá bom? Agora vamos lá. Qual que é o grande problema aqui que nós temos dentro da nossa Constituição do Estado? Então, nosso objeto de estudo é só a parte do meio hoje, só a Constituição do Estado. 2018 teve concurso, 2019 teve concurso, 2020, meio da pandemia, aí não teve nada, 2021 está voltando a ter o nosso concurso, tá bom? Agora, qual que é a grande questão? Vamos lá. Edital 2018 para 2019 já teve uma mudança absurdamente grande dentro da Constituição do Estado. Eles trocaram aí praticamente uns 60% do conteúdo da prova. Agora, quando você olha o edital de 2019 e compara com o edital 2021, nós temos aí uma questão bem interessante. O conteúdo é o mesmo. Você fala, caraca, professor, o conteúdo é o mesmo. Sim, o conteúdo é o mesmo. Entretanto, existiu uma emenda constitucional 49 de 2020, foi aprovada aí no meio da pandemia na Assembleia Legislativa, que trouxe alterações em alguns pontos da nossa Constituição Estadual. Então toma muito cuidado aí para você estudar com o material do ano passado, porque já está desatualizado, tá bom? Ele mudou aí alguns conteúdos. Tanto que o professor escreveu, eu fiz aí a alteração da nossa apostila, eu reescrevi ela do zero, tá bom? Então a apostila nova do Alfa, do Nova aí, ele tá com esse conteúdo, tá bom? Já reescrito, já formatado, bonitinho, o pessoal do editorial aí deu um puta de um talento no material. E nossas aulas também foram regravadas por conta aí desses tópicos que foram alterados, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver aqui que o pessoal está comentando. Vamos lá, boa tarde, essa serve para PC também? Então, vamos lá, na Polícia Civil do Estado, ele não cai a Constituição do Estado, tá bom? Então ele não serve para a Polícia Civil. A Polícia Civil, ela vai cair, a lei orgânica, ela vai dar um foco na lei orgânica e ela vai te dar um foco no Estatuto dos Servidores Civis do Estado. Já o concurso da Polícia Militar, ele foca aí na Constituição Estadual, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vamos dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo. Quando olhamos nosso edital, nós temos dois tópicos aí que fazem parte aí do nosso conteúdo. Quais são? Primeiro,
organização dos poderes, e o segundo é organização do Estado. São dois tópicos aí que fazem parte integrante do nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá. Vamos ver. Quando nós olhamos para o primeiro deles, organização e poderes, que é o título 2 do nosso conteúdo, ele faz parte aí dois capítulos, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele vai comentar toda a estrutura para você do TJ São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo que, para nossa prova, o que vai cair é tão somente aí a figura do Tribunal de Justiça Militar, tá bom? Então vamos lá. Tribunal de Justiça Militar e o Conselho de Justiça Militar. Esse ponto aqui é interessante. Se você pegar o conteúdo das provas anteriores, nós temos aí uma quantidade razoavelmente alta de questões envolvendo esse assunto, tá bom? Depois, o título 2, ele vai trazer para nós a organização do Estado. Na verdade, isso aqui é uma mistura de direito constitucional com direito administrativo. Vai cair para você, capítulo 1, Administração Pública, capítulo 2, Servidores Públicos do Estado, e capítulo 3, da Segurança Pública, tá bom? Vamos lá. Dá uma olhadinha. Esse ponto aqui, que é o capítulo 1, que fala da administração pública, é o que foi alterado pela emenda constitucional número 49, tá bom, do ano de 2020. Essa aqui é a primeira alteração. Depois, nós temos aqui os servidores públicos do Estado, que também sofreram aí uma grande alteração nesse capítulo aqui, que foi o capítulo que nós estamos destacando em vermelho. Servidores públicos civis do Estado, e vocês, na verdade, serão servidores militares do Estado. E por último aqui, nós vamos ter a nossa figurinha da segurança pública, que fala aí tanto das disposições gerais quanto a questão relacionada à polícia militar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui que o pessoal está perguntando aqui. Essa aula serve para PC? Essa aqui eu já respondi. Fala o valor do material. Puta, Chamel, não faço ideia o valor do material, mas o pessoal do marketing aí pode divulgar para você. Perguntaram, vai ter 5 questões sobre Constituição ou são 3 que o senhor disse? Então, na verdade, a gente nunca sabe, né, quantas questões vão ter aí para a nossa prova. O total, ele coloca o bloco de legislação, então não sei se vai ter 5, 3, mas normalmente fica essa média aí, 3 a 5 questões, tá bom? Aí, pessoal, puta, lançou aqui o alfa, puta, saiu sem querer, tá bom? Eu fui professor de outros cursinhos, dou aula em outros cursinhos, mas agora o professor está com Nova Concursos, tá bom? Vamos lá, vamos entrar aí dentro do nosso conteúdo efetivo, que é o que realmente nos interessa. Quando eu escrevi a apostila, terminamos de escrever a apostila aí no comecinho dessa semana, eu montei um bloco na apostila do Nova de mais ou menos umas 30 e poucas questões, separei as 30 e poucas questões, e assim, o objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar sobre as questões que mais aparecem dentro do nosso conteúdo, tá bom? Por uma questão simples, se aquela pergunta ela já apareceu, você percebe que ela tem uma potencialidade de aparecer novamente, ainda mais um concurso como o concurso da VUNESP, que repete muitas vezes as mesmas questões, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí a fazer algumas reflexões. O primeiro delas é falar sobre o governador do Estado. Vamos lá. Quando nós falamos do governador do Estado, ele é o chefe do Poder Executivo do Estado, então ele é o responsável aí pela condução do nosso Estado, naquilo que tange a administração pública do Estado, mas só que por força do direito administrativo, o governador do Estado ele vai exercer 2 funções, tá bom? 2 funções. Primeira delas, chamadas funções típicas, e segunda, chamada função atípica. A função típica, ela também é chamada de função preponderante, e a função atípica também é chamada de função não preponderante, tá bom? Agora perceba, quando nós olhamos aí a figura do nosso governador, naquilo que tange a nossa função típica, ele tem 2 papéis importantes. Primeiro, função de governo. Segundo papel, função administrativa. A função de governo é a clássica atuação política. A função de governo é aquela função onde o governador, amparado lá por seus assessores, por seus secretários, ele vai tomar uma decisão política, que vai determinar aí a condução, o rumo das políticas dentro do Estado. Vou te dar um exemplo, e sem prestigiar ou sem desvalorizar ninguém. O pessoal que acompanha o canal do Nova, acompanha o professor, sabe que eu não discuto política
política, eu só uso eventos para utilizar-se na título de exemplos. Vamos lá. Você deve ter acompanhado aí o Estado de São Paulo fazendo a aquisição lá da vacina Coronavac, você deve ter percebido aquilo. Perceba, quando iniciou-se a possibilidade de ter a aquisição dessa vacina, o governador do Estado, amparado lá por seus assessores e secretários, ele tinha duas decisões. Ou ele simplesmente não adquiria, ou ele iniciava as tratativas para fazer a aquisição daquela vacina, tá bom? Aí o que ele optou por fazer? Ele optou por fazer a aquisição dessa vacina. Você percebe que não existe nenhuma obrigação legal dele fazer a compra dessa vacina, mas ele optou por fazê-la. Então essa decisão, ela é uma decisão política, tomada pelo governador, do qual ele vai conduzir aí o rumo da política pública do Estado. Ou seja, nesse caso aí, as campanhas para a imunização relacionada aí à prevenção e ao combate ao coronavírus, beleza? Tranquilo, isso é um exemplo de decisão política. Agora, perceba, quando nós falamos da questão relacionada à questão de funções administrativas, o que ele vai fazer? Três figuras, vamos na lousa aí para você não esquecer, três figuras. A primeira delas é a figura do fomento, a segunda delas é a figura da intervenção e a terceira figura é a prestação do respectivo serviço público. O fomento, ele representa o incentivo, a intervenção é a intervenção do Estado em algumas situações, como por exemplo, por meio do poder de polícia ou por meio de outras figuras, e a prestação de serviço público, diversos serviços públicos aí prestados em âmbito estadual, tá bom? Essas são as funções do nosso governador. Agora perceba, quando o governador ele é escolhido, você acompanhou há 2 anos atrás, estamos em 2021, na verdade vai fazer 3 anos, né? Então, 2018, nós tivemos aí a escolha do governador, juntamente com a escolha do presidente. Então, ele é eleito, ele é escolhido pelo povo por um mandato de 4 anos. Então, ele tem um mandato de 4 anos. Esse mandato de 4 anos, ele pode ser reeleito por mais 4 anos, tá bom? Agora perceba, o governador e o vice-governador, eles são eleitos em conjunto, eles são eleitos conjuntamente, tá bom? Então eu não posso votar no governador de uma legenda e o vice-governador de outra. Eu voto no governador e ganho de brinde o vice-governador, tá bom? Tudo isso que eu estou trazendo para você, tá tudo dentro da nossa Constituição do Estado, tá bom? Então vamos lá. Uma vez escolhido o governador, por mandato de 4 anos, podendo ser reeleito por mais uma vez, por outro período de igual tempo, ele vai ser declarado eleito. Aí ele vai tomar posse. Então vamos lá, o governador toma posse no primeiro dia ao ano seguinte da eleição. No nosso exemplo, 2018 foi o ano da eleição, 2019 foi o momento em que o governador do estado tomou posse. A posse do governador é perante a Alesp. A Alesp é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, beleza? Então ele vai lá tomar posse. Só que aqui tem uma pergunta extremamente importante para você que está prestando concurso público para a prova da VUNESP. E eu quero que você faça aí um asterisco vermelho nisso aqui. Se você não fizer asterisco vermelho, não tiver caneta vermelha, não tem problema, tá bom? O que você faz? Corta a pontinha do dedo e marca sangue. Professor, como assim marca sangue? Sim, isso é importante. Se você olhar as questões anteriores da prova da VUNESP, a quantidade de vezes que caiu esse tópico aqui, você não faz ideia. Então vamos lá. Quanto o governador, no momento que antecede a sua posse e no momento que ele encerra o mandato também, e vou além, ó, isso aqui vale para todos os secretários, isso aqui vale para todos os cargos de direção, chefia, assessores e todos os demais servidores públicos do Estado. Quando você toma posse, você tem que fazer uma declaração pública de bens e valores, tá bom? Essa declaração pública, ela vem prevista numa lei federal, que é chamada Lei de Improbidade Administrativa. Isso aqui está previsto na Constituição do Estado. Então vamos lá, o que a Constituição do Estado vai determinar? Que o governador, no momento que ele toma posse, e isso vale para todos os servidores que eu falei, tem que fazer essa declaração pública de bens. Ou seja, ele vai declarar todos os bens e valores privados que ele possui. Ou seja, basicamente ele vai declarar o seu patrimônio, do seu cônjuge, dos seus dependentes para o Estado. Então, quando eu iniciei o mandato, eu tenho tanto de patrimônio, tá bom? Justamente para quê?
para comparar no momento que ele entrou, no momento que ele saiu, para verificar se o acúmulo de patrimônio ao longo dos anos ele é condizente ou não com a declaração ou com a estrutura salarial que esse servidor possui, tá bom? Então, professor, peraí, o governador é um servidor? Sim, ele não deixa de ser um servidor público, tá bom? Só que ele é escolhido para um mandato temporário, 4 anos. Então, ele vai fazer essa declaração pública. Professor, se o governador não quiser fazer a declaração pública de bens, não tem problema, ele não pode tomar posse. Por quê? Existe a vedação legal para isso, tá bom? Belezinha? Depois o governador tomou posse, existe a obrigatoriedade dele residir na capital. Então, no caso nosso do estado de São Paulo, o governador ele tem que residir na cidade de São Paulo, tá bom? Belezinha? Vamos dar uma olhadinha aqui no que o pessoal escreveu aqui, ó. Parabéns ao professor, é o novo, mais uma aula viva, amém? Ah, não por isso, não por isso. Quem aí está estudando para a PM São Paulo? Puxa, tem bastante gente aí. Vamos lá, Palmeiras não tem, putz, aqui não pode falar. Esse material da aula pode ser baixado? Puta, Lucas, eu não sei te falar, o pessoal do Novo, ele dá o apoio, o pessoal que está acompanhando aí, a equipe técnica, ele passa para você, tá bom? Belezinha? Aqui o Sérgio falou, caiu uma questão dessa na última prova. Puta, Sérgio, sempre cai, tá bom? Sempre aparece aí uma questão dessa. Então, questão top pra caramba, aguarda essa informação. Vamos lá. Próxima figurinha. Impedimentos e vacâncias do governador. Perceba, a nossa Constituição do Estado, ela não aprofunda quais são as hipóteses de impedimento e quais são as hipóteses de vacância. Ela trata todos eles de uma forma geral, tá bom? Então, o que eu quero que você lembre aqui é o seguinte, ó. Impedimento, existe uma impossibilidade do governador continuar no exercício das suas funções por um lapso temporal pré-estabelecido. Vamos imaginar, ele ficou doente, ele está viajando, então nesse caso existe um impedimento. A vacância é algo que ele não retorna, é algo que simplesmente não tem como ser desfeito. Por exemplo, o governador do estado morreu. Puta, não tem jeito, então ele não tem como voltar. Agora, qual que é a pergunta? Isso aqui também já apareceu na prova da VUNESP. Diante dos casos de impedimento ou diante dos casos de vacância do governador, quem vai assumir a frente da administração do estado? E perceba, a prova, tradicionalmente, ela não quer que você responda quais são os casos de impedimento e quais são os casos de vacância. Ela quer que você diga quem vai assumir o estado se o governador não tiver. E é bem fácil, vamos ver. 3 pessoas seguidas exatamente nessa ordem, tá bom? O primeiro deles, se o governador não pode, por algum motivo está impedido ou está por vacância, quem vai assumir é o vice-governador. Vamos lá. O vice-governador, ele é o substituto natural do governador. Se algum motivo, alguma circunstância acontecer com o governador que o impossibilite de continuar à frente do estado, quem vai assumir é o vice, tá bom? Entretanto, o vice, por algum motivo, está impedido ou está diante de uma vacância. Quem vai assumir? Aí você vai falar, presidente da Alesp, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Mesma coisa, presidente da Alesp está impedido, presidente da Alesp está em vacância. Quem vai assumir? Presidente do TJ São Paulo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá bom? Beleza? Então essa daqui é a nossa estrutura. Governador não tá, quem assume é o vice-governador. Vice não tá, presidente da Lesp. Presidente da Lesp não tá, quem vai assumir é o presidente do TJ São Paulo, tá bom? E aqui vamos ver aqui o que os nossos colegas estão perguntando, você que nos assiste. Essa live ficará salva? Caio perguntou. Então, Caio, o pessoal do Nova já respondeu, vai ficar assim, tá bom? O pessoal está estudando. Quantos dias o governador tem no máximo para tomar posse? 10 dias, tá bom? Quantos dias no máximo o governador pode viajar? Já vamos chegar aqui, eu já vou te responder, tá bom? Estou estudando desde junho de 2020, bastante, então vamos embora, arrebenta aí. Precisa ter CNH para se inscrever no concurso? Eu vou dar uma olhadinha, Douglas, de cabeça eu não lembro, tá bom? Mas salvo engano, tem que ter a categoria B. Estou com o edital aqui, depois eu peço pro pessoal abrir pra gente, aí eu dou uma olhadinha, mas salvo engano sim, tá bom? Eu não lembro de cabeça. Vamos lá. Agora a ausência do governador, perceba, a Constituição do Estado, ela joga o governador e o vice-governador no mesmo balaio, tá bom? Ele fala o seguinte, ó, pode ter 2 formas de ausência. Ou uma ausência que vai durar até
15 dias, ou uma ausência que vai durar mais de 15 dias. Então, mais de 15 dias, eu estou falando no mínimo 16 dias, tá bom? Então vamos lá. Caso o governador precise ausentar-se por até 15 dias, vamos imaginar, vai fazer uma pequena viagem, vai fazer um pequeno procedimento cirúrgico, alguma coisa simples, ele simplesmente se ausenta, não tem nenhuma consequência além disso. Agora, se o nosso governador se ausentar, ou vice, por mais de 15 dias, ou seja, no mínimo por 16 dias, ele vai ter que fazer, o pedido de licença à Alesp. Ele vai ter que fazer o pedido de licença à Assembleia e a nossa Constituição do Estado fala que esse pedido tem que ser amplamente motivado. Então vamos lá. Pedido de licença amplamente motivado, tá bom? Então vamos lá. Pedido de licença amplamente motivado. Quando nós falamos em motivação dentro do texto constitucional, na verdade isso aqui é direito administrativo com Constituição. A motivação, ela representa você apontar as razões de fato e as razões de direito que fizeram você se ausentar por mais de 15 dias. Então o governador vai apontar as razões de fato e as razões de direito pela qual ele vai se ausentar do Estado por mais de 15 dias, tá bom? Esse pedido é remetido para a Assembleia e é submetido à análise. Então, ele tem que colocar, por exemplo, se for caso de viagem, as razões pelas quais ele vai viajar, o roteiro pelo qual ele vai passar, e uma coisa tão importante quanto é o custo dessa viagem ao erário, quanto vai custar. Então o governador não vai tirar férias a bel prazer, ele vai normalmente cumprir aí as suas obrigações, tá bom? Belezinha? Tranquilão? Vamos prosseguir aqui, Deixa eu ver o que o pessoal comentou. Precisa ser CNH? O Douglas já respondeu aqui, precisa pelo menos habilitação B. Para se inscrever, não, porém para posse precisa ter, é isso mesmo. A CNH ela é exigida no momento da posse, na verdade no momento que antecede a posse, o momento que você vai fazer a entrega dos documentos para tomar posse, tá bom? Então você tem que ter naquele momento. Se você não tiver a CNH, arrebenta, passa na primeira fase, passa nas outras, depois você tira. Aí você tem que ver o tempo que demora aí para você tirar a sua habilitação. Vamos ver aqui, professor, vai resolver questões? Sérgio, nessa aula não, eu estou comentando, pegando as questões, as respostas das questões e te dando dicas sobre o material da prova, tá bom? Sobre as questões da prova. Precisa quando pede o documento para tomar posse, portanto pede para se inscrever no Consul sem ter CNH. Isso mesmo aqui a Amanda respondeu. É verdade que para entrar na PM precisa ter IMC em dia? Tipo, eu tenho 1,60 de altura e pé 58. Putz, essa conta eu não sei fazer. Minha irmã é nutricionista, ela sabe, eu não sei fazer essa conta. Mas eles fazem aí a análise da altura. Eu lembro quando eu prestei a PM, foi 2010, 2011 que eu prestei. Eles tiraram a altura, mas eu não lembro de ter falado o IMC. O IMC acho que eles fazem na avaliação de saúde, tá bom? Mas só perder peso, né? Se tiver gordinho assim que nem o professor, vai embora correr. Alguém sabe qual foi a última nota de corte? Não sei, não lembro, Guilherme, não lembro qual foi a última nota de corte, tá bom? Vamos lá. Vamos prosseguir aí um pouquinho mais no conteúdo e depois eu volto nos comentários. Vamos lá. Atribuições do governador. Ponto importante aí. Vamos lá. Promover os cargos públicos. Isso aqui é uma questão interessante. A competência privativa do governador, a promoção dos cargos. Então, você entrou num cargo X, você vai promover por uma classe melhor, por você passa a elevar dentro dos graus hierárquicos da sua carreira. Quem vai fazer essa promoção é sempre o governador, tá bom? Segunda atribuição, e a lista de atribuições são enorme, tá bom? Segunda atribuição que eu quero destacar para você, nomear e exonerar livremente os seus secretários de Estado. Vamos lá. Quando nós falamos na nomeação e exoneração do secretário, os secretários, eles são cargos que o direito administrativo chama de demissivo ad nutum. Olha o nome. Cargos demissivos ad nutum. Vamos lá aqui, ó. Demissivo ad, aqui em latim, tá bom? Ad nutum. Demissíveis ad nutum. Vamos lá. O que significa dizer cargo demissivo ad nutum? Cargo demissivo ad nutum é aquele cargo no qual o governador, na verdade não só o governador, isso aqui vale para todas as situações onde eu tenho cargo demissivo ad nutum, você pode nomear
ou exonerar os seus secretários sem qualquer motivação, Então perceba, o governador, preenchidos os requisitos legais, nós vamos ver isso daqui a pouco, ele pode nomear qualquer pessoa como secretário e ele pode exonerar a bel prazer qualquer pessoa do Estado da mesma forma, tá bom? Eu comentei com vocês na semana passada, eu fui servidor do Estado, prestei vários concursos, mas acabei sumindo aí a um cargo na Secretaria da Justiça e Cidadania, dentro da gestão do governo do Estado. E o que acontece? Eu lembro, naquela época eu era servidor, eu lia toda hora o Diário Oficial, eu lembro que teve um secretário que não durou 10 dias, então ele tomou posse, eu lembro até hoje, era um comandante da PM, ele assumiu a Secretaria da Segurança Pública, ele tomou posse, foi nomeado, não deu 10 dias, o governador exonerou ele, literalmente ele não durou 2 semanas, mas em compensação tem secretário que fica, às vezes passa de um governador para outro, fica 2, 3 gestões diferentes, tá bom? Não tem nenhum problema, basta preencher os requisitos legais. Então, cargo demissivo ad nutum significa dizer que ele é de livre nomeação e livre exoneração. Você pode desligar a qualquer momento, tá bom? Dica para você, se sua prova vier com um grau de complexidade maior, uma prova mais ferrada, ela vai adotar com você uma teoria do direito francês, chama teoria dos motivos determinantes, tá bom? Teoria dos motivos determinantes. Só toma cuidado, se você estuda para a Polícia Civil também e está assistindo a nossa aula, toma cuidado que o direito penal, ele tem a teoria dos motivos determinantes do direito penal, que não tem nada a ver com a teoria dos motivos determinantes do direito administrativo, tá bom? Vamos lá, o que fala a teoria dos motivos determinantes no direito administrativo? As razões de fato, vamos lá, as razões de fato vinculam a prática do ato administrativo. Então, a fundamentação fática, o pressuposto fático, o motivo de fato, vai vincular a prática do ato, beleza? Então, perceba, se os fatos forem verdadeiros, ou seja, são sinônimo da verdade, o ato administrativo ele é válido, beleza? Ele é válido. Mas se os fatos, olha que interessante, os fatos forem falsos ou forem de alguma forma mentirosos, inverdadeiros, não possuem nenhuma razoabilidade naquilo que aconteceu, eles são falsos, mentirosos, o ato administrativo será nulo. Professor, peraí, não entendi aí como você está fazendo aí pra gente. Peraí, você está falando, vamos lá, o que eu estou falando para você, o governador não precisa motivar a nomeação e a exoneração de um secretário. Mas se ele motivar, o pressuposto fático vincula o ato. Então, os motivos de fato pelo qual ele nomeou e exonerou o secretário fica vinculado à prática do ato. Se comprovar que aquele pressuposto fático é verdadeiro, o ato é válido. Se comprovar que ele é falso, mentiroso, o ato ele passa a ser um ato nulo, tá bom? Ou seja, ele passa a não produzir mais nenhum efeito em face do nosso ordenamento jurídico. Existe essa teoria justamente para explicar que alguns atos não precisam ser justificados dentro do direito administrativo, mas se justificar, os motivos da justificação ficam vinculados ao nosso ato, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver, mestre, quais são os casos que levam à desoneração do governador? Taylor, não se preocupa, aqui ele não aparece para a gente, tá bom? O conteúdo da desoneração. Vamos lá. Na ausência desse, a Constituição Federal diz que estão aptos para ocupar o cargo do governador, o presidente do Legislativo e do Judiciário. Sim, bacana, Michael, mas só que a nossa prova ela não cobra esse trecho da Constituição Federal. Então a gente vai ter que olhar para a Constituição do Estado, que é o expresso na sua prova. É praticamente Ctrl-C, Ctrl-V, mas é a Constituição do Estado que é cobrada, tá bom? Tem que ler o edital, gente? Puta, tem que ler, é importante. Ontem, no meu simulado, tinha uma questão assim, melhor método de estudo é fazer questões. Então, Lucas, eu gosto muito de estudar por questões, porque além de você afinar o conteúdo que o professor passa com a forma como a banca cobra, você vai treinando aí também a sua parte emocional, tá bom? Vamos lá, melhor método de estudo é fazendo questões. Depende, vai de cada pessoa, é exatamente isso. Aqui o Key já está respondendo, ok. Vamos lá, tenho 35 anos, se for aprovado consigo assumir minha vaga? Não consegue. Na PM você não consegue, Marcos. A PM tem uma limitação de idade até 30 anos, tá bom? Que eu aconselho você, Polícia Civil de Estados, tá bom? Que não tem limitação de idade, e GCM, se você curtir segurança
pública e também os concursos da administração penitenciária. Por exemplo, aqui no estado, a SAP, na esfera federal, o DEPEN, tá bom? Vamos lá, boa tarde, fala do Rio de Janeiro. Ô, legal, pessoal do Rio aí. Faço 31 anos nesse ano, no momento da minha inscrição tinha 30, eu passando a prova. Então, Fernando, se não me falha a memória, tá bom? Qual o risco de me enganar, tá bom? Se não me falha a memória, na data da inscrição você tem que ter 30 anos, na data da inscrição. Mas dá uma olhadinha no edital, o edital fala expressamente dessa questão, tá bom? Eu não me recordo que é muita coisa, mas ele fala expressamente disso. Se não me falha a memória, é na inscrição. Mesmo que na posse você tenha mais de 30, não tem problema, mas salvo engano é na inscrição, tá bom? Bacana. PRF até quantos anos? PRF não tem limitação, tá bom? Eles não têm limitação de idade. Vamos lá, vamos deixar as questões aqui, vamos prosseguir aqui nos nossos estudos. Vamos lá. Depois disso, terceira atribuição que eu vou ressaltar para você. Decretar e executar a intervenção no município. Vamos lá. Existe aqui, no âmbito da nossa Constituição do Estado, e parafraseando também aí a Constituição Federal, a intervenção do Estado dentro dos seus municípios. Então, o nosso Estado de São Paulo, ele pode fazer a intervenção dentro dos municípios que estão dentro do seu território. Então, por exemplo, o professor mora lá em Mogi das Cruzes. Vamos imaginar que é uma das hipóteses previstas na Constituição Federal de intervenção, o governador do estado vai interferir lá no município de Mogi das Cruzes. Nesse caso, o governador decreta e ele vai executar, tá bom? E por último aqui, prestação de contas para a ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Um braço da Assembleia aqui é o Tribunal de Contas do Estado, tá bom? O TCE de São Paulo, um órgão extremamente importante que é responsável aí por fiscalizar as contas do Executivo, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Responsabilidade do governador. Agora um outro tópico aqui envolvendo aí o nosso concurso. Quando você lê esse tópico dentro da nossa Constituição do Estado, o nosso constituinte, ele usa a expressão crimes de responsabilidade, tá bom? Mas qual que é o problema? Crimes de responsabilidade, a expressão crime, é um termo técnico-jurídico que o direito penal se utiliza para fazer referência àquelas condutas humanas que recebem penas privativas de liberdade. Então, qualquer situação que leva a uma pena privativa de liberdade, ele vai ser considerado crime, tá bom? Mas, na verdade, a expressão crime de responsabilidade, ela deveria utilizar a expressão infração político-administrativa, infração político-administrativa. Perceba, na nosso edital ele não cobra quais são os crimes de responsabilidade, eu só quero que você lembre, as infrações político-administrativa é aquilo que leva à possibilidade de sofrer o impeachment, tá bom? Não vou entrar no caso, mas você lembra lá o impeachment da Dilma Rousseff, é algo muito parecido, mas só que no âmbito do Estado, tá bom? Imagina o governador sofrendo um impeachment, ele vai sofrer por conta aí de um crime de responsabilidade, uma infração político-administrativa. Entretanto, o nosso governador, ele pode também praticar crimes comuns. Crime comum é o crime que qualquer um de nós pode praticar, tá bom? Então perceba, eu, você, qualquer um de nós pode praticar esse crime. Crimes de, por exemplo, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, dependendo do caso, você vai ser assaltado, reage, mata alguém, homicídio doloso praticado sobre uma excludente de ilicitude, várias condutas aí que qualquer um de nós pode praticar. E o governador é um ser humano, como todos nós, e ele também pode praticar esse crime. Agora a sacada de prova, vamos lá. Se o governador praticar infrações comuns, ou seja, crimes que qualquer um de nós pode praticar, ele vai ter a sua acusação admitida pela LESP por 2/3 dos membros da LESP, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter aí uma possibilidade da própria LESP permitir a acusação. Agora, percebe, e aqui é a sacada, tá? Ó, toma cuidado. Se for admitida essa responsabilidade do governador por infrações comuns, ele vai ser julgado perante o STJ. Toma cuidado. A sua prova vai falar que ele vai ser julgado pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E ele não vai ser julgado pelo TJ, ele vai ser julgado pelo STJ. Toma muito cuidado com isso, marca da mesma forma aí com o asterisco vermelho, tá bom? Belezinha? Vamos continuar lá. Falando agora dos nossos secretários de Estado. Como eu te falei há pouco, secretário de Estado, ele é considerado um cargo demissivo ad nutum, ou seja, livre nomeação e livre exoneração. Qualquer pessoa pode se tornar secretário. Entretanto, a própria Constituição nos traz alguns requisitos, que nós vamos começar a ver agora. Vamos lá. Quais são esses requisitos? Primeiro, tem que ser brasileiro, nato ou brasileiro naturalizado, tanto faz. Depois, tem que ter mais de 21 anos, no momento em que for tomar posse. Tem que estar em pleno exercício dos seus direitos políticos. Quando o secretário toma posse, tem que fazer declaração pública de bens e ele tem que ser elegível, ou seja, ele pode exercer os seus direitos políticos passivos, ou seja, ele pode ser votado, tá bom? Nesse caso, nós vamos ter aí uma pessoa que pode ser nomeada como secretário. Cuidado, porque se ele for inelegível, ele não possui a capacidade eleitoral passiva e automaticamente ele não pode ser votado. Se ele não possui capacidade eleitoral passiva, automaticamente ele não pode ser nomeado como secretário de Estado, tá bom? Vamos lá. Agora, superando essa questão, vamos entrar ali na figura da Justiça Militar. Vamos lá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui que os nossos colegas estão escrevendo. A PM de São Paulo disse que mudaria a idade para 35 e agora dizendo que continua 30, eu não entendi. Então, o que acontece? Para ter a mudança de idade de 30 para 35 anos, você tem que ter legislação estadual aprovada pela Assembleia permitindo isso, tá bom? Enquanto não tiver isso, não tem o que fazer, depende deles, tá bom? Depois aí o pessoal Campo Grande, Campo Grande, aí um abraço aí para vocês, estamos aí. Vamos lá, ressaca brava, hein, professor? Putz, pior que não é ressaca não, eu tomo muita água, eu jogo geladinha aqui, o Cauê aqui, que é o nossa equipe técnica aqui, deixa a água geladinha aí, quando a gente chega tá trincando. Puta, é uma delícia a água gelada, que parece fazer mal pra caramba pra garganta, né? Mas tem jeito, vamos lá. Vamos continuando aí. Justiça Militar do Estado, vamos lá. Para instaurar a Justiça Militar do Estado, a Constituição Federal, toma cuidado, não é a do Estado aqui, a Constituição Federal, ela traz uma exigência. Para ter Justiça Militar do Estado, é necessário que dentro do Estado eu esteja um efetivo superior a 20 mil integrantes. Então tem que ter mais de 20 mil integrantes dentro da Polícia Militar para que se forme a Justiça Militar. A quantidade de integrantes da Polícia Militar ultrapassa muito esse número, então o Estado de São Paulo consegue instaurar tranquilamente a Justiça Militar, tá bom? Vamos lá. Qual que é a jurisdição dessa figura, desse braço do Judiciário? Ou seja, qual o limite que a Justiça Militar vai aplicar o direito ao caso concreto? É bem simples, todo o território do Estado de São Paulo. E a sede deles fica aqui na capital. Nós estamos aqui na Avenida Paulista, tá bom? Nós estamos aqui com vocês na Avenida Paulista, aqui praticamente na Paulista com a Doc Lobo, aqui nesse miolinho aqui. A Justiça Militar, ela fica muito próximo, chega a 1 quilômetro daqui. Ela fica numa travessa da rua que chama Rua Maria Antônia, tá bom? Uma rua famosa ali no bairro do Higienópolis. O predinho da Justiça Militar é uma graça, é muito bonitinho. Espero que você não tenha aí o desprazer de conhecê-lo, tá bom? Às vezes o professor vai lá visitar por conta do trabalho, mas espero que você não tenha o prazer de conhecer ou o desprazer, tá bom? Mas ele fica localizado aqui no centro velho, ali próximo a Higienópolis, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. A Justiça Militar ela é formada em primeiro e em segundo grau de jurisdição, tá bom? Então são duas figurinhas diferentes. No primeiro grau, ela tem duas composições. Dentro do primeiro grau, eu tenho a composição formada por juízes de direito, que são juízes de carreira, e tenho aqui a figura do Conselho de Justiça, que são membros da própria Polícia Militar.
no segundo grau, e na verdade o que a banca cobra de você é o segundo grau, tá bom? Por isso você vai fazer aqui um asterisco vermelho da mesma forma, tá bom? Isso aqui é importante. Qual é a composição da Justiça Militar? Na verdade, do Tribunal de Justiça Militar. 7 membros, 4 coronéis e 3 civis, tá bom? Essa é a formação. 4 militares que são coronéis, tá bom? Da Polícia Militar do Estado de São Paulo e 3 civis, tá bom? Essa daí é a nossa estrutura da Justiça Militar. Vamos lá, vamos lá. Aqui o pessoal está perguntando, professor, Justiça Militar que é encarregada dos crimes militares? Isso mesmo, nós vamos trabalhar daqui a pouquinho com isso, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Dá uma olhadinha. Competência da Justiça Militar. E aqui surge, respondendo a pergunta do nosso colega. Professor, qual que é a competência? Ou seja, a expressão competência é o que pode ser julgado perante a Justiça Militar. Vamos lá. Processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Mais uma vez aqui eu vou te dar a dica, marque esta opção de vermelho, e já que você está marcando, marque essa daqui também, que as duas já apareceram. Então vamos começar aqui, ó. Os crimes militares, de uma forma genérica, eles são aqueles praticados por militares no exercício da sua função fora dela, que estão previstos no Código Penal Militar, tá bom? Para vocês não cai o Código Penal Militar, alguns concursos de polícia militar, quer dizer, não acho que não cai, não tenho certeza que não está me falando na memória, mas algumas polícias militares, alguns estados, eles cobram aí a existência do Código Penal Militar. Então são vários crimes. Fique tranquilo que quando você for para a academia, você vai ter acesso a algumas dessas condutas e eu aconselho você também a ler o Código Penal Militar para você saber o que você pode estar enfrentando, tá bom? Então vamos lá. São crimes militares praticados por militares no exercício da função fora dela, mas esse que guarde relação com a sua atividade. Então, a primeira competência é processar e julgar os militares do Estado. Primeiro, nos crimes militares. Segundo, nas ações judiciais contra atos disciplinares militares. Perceba, atos disciplinares militares guarda relação com poder disciplinar e poder hierárquico. Guarda relação com a aplicação de sanção aos militares por descumprimento aí das suas regras administrativas. Entretanto, aqui é uma exceção, ou seja, não é competência da Justiça Militar. Crimes e competência do júri, quando a vítima for civil. Então vamos lá. Os nossos militares do Estado, eles podem praticar crime de homicídio contra a nossa vítima civil. Existem 4 crimes, tá bom, que vão para a competência do júri. Mas quando aparece isso em prova, normalmente é um homicídio, tá bom? Então o militar pratica aí o homicídio contra a vítima, e a vítima é civil. Se a vítima for civil, ele não vai ser julgado perante a Justiça Militar. Ele vai ser julgado perante a Justiça Comum do Estado em face do Tribunal do Júri, a figura da plenária do júri. Ele vai ser processado e julgado perante o Tribunal do Júri, tá bom? Então essa regrinha aqui é importante cair em prova. Segunda figura. Dá uma olhadinha, vamos falar aqui da perda do posto e da patente dos oficiais e da gradação dos praças. Então perceba, se nós estivermos diante dos oficiais, ele vai perder o posto, local onde ele trabalha, e ele vai perder a sua patente, tá bom? O grau hierárquico que ele ocupa. Se for os praças, ele vai perder a gradação, tá bom? Então oficiais, alto escalão, praça, baixo escalão dentro da Polícia Militar, tá bom? Vamos lá, tá bom? Vamos prosseguir. Tribunal de Justiça Militar, aqui nós estamos falando do segundo grau de jurisdição. Vamos lá. Questão mais importante, isso aqui que eu estou mostrando para você apareceu pelo menos em 3 provas dentro da banca VUNESP. Vamos lá. Qual é uma das funções do Tribunal de Justiça Militar? Vamos lá. Correição permanente sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar e Presídio Militar. Vamos lá. Polícia Judiciária Militar e Presídio Militar. O exemplo clássico aqui do Presídio Militar é o
Romão Gomes, né? O pessoal conhece aí o Romão Gomes. Vamos lá. Então, a palavra, a expressão correição significa corregedoria, investigar, verificar a existência de prática de atos ilícitos. Então, a correição feita pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, ela é permanente, não é esporádica, ela é constante, em duas atividades. Primeiro, Polícia Judiciária Militar. A Polícia Judiciária, de uma forma genérica, ela cumpre as ordens do Judiciário. A Polícia Judiciária Militar, ela vai cumprir as ordens dos magistrados, dos juízes da Justiça Militar. Por exemplo, mandado de busca e apreensão, mandado de prisão expedido em desfavor de militar, tudo isso aí vai ser cumprido pela Polícia Judiciária. E o presídio militar é onde os militares vão presos por conta da prática dos crimes militares, tá bom? Agora perceba. Olha, na última parte da nossa lousa, que ela vai mostrar um detalhezinho, para você não errar isso em prova. Quem que vai exercer essa correção? Um juiz militar designado pelo tribunal. Perceba, eu vou voltar o slide só para você ver onde está o juiz militar. Olha o juiz militar aqui, ó. Olha o juiz militar aqui, ó. O juiz militar é o juiz de direito, que vai exercer a nossa função, tá bom? Então, perceba, o juiz militar, ou seja, juiz de direito, que exerce as carreiras na Justiça Militar, ele que vai ser o responsável por essa fiscalização, tá bom? Tranquilão? Vamos avançar. Vamos lá. Quando nós falamos aqui da próxima figura, competência. Processar e julgar originariamente o chefe da Casa Militar, o comandante-geral da PM nos crimes militares, tá bom? Vamos lá. Muito cuidado com essa questão, muito cuidado. Quando nós falamos chefe da Casa Militar, as pessoas têm uma falsa percepção que nós estamos falando aí de toda a corporação Polícia Militar exercendo uma função de chefia dentro do Palácio dos Bandeirantes. Mas, na verdade, aqui, o chefe da Casa Militar, eles são militares, tá bom? Mas eles exercem um papel preponderantemente de defesa civil, tá bom? Eles exercem um papel preponderantemente de defesa civil. Então, perceba, se o chefe da Casa Militar ou o comandante-geral da Polícia Militar, ou seja, o cargo mais alto dentro da Polícia Militar, que também é um cargo em comissão, praticarem crimes militares, quem vai processar e julgar esses militares são o nosso Tribunal de Justiça. Ou seja, eles têm aquilo que nós chamamos de prerrogativa de função, foro de prerrogativa de função. Ou seja, eles vão ser processados e julgados perante o segundo grau de jurisdição da Justiça Militar, tá bom? Vamos avançar aqui. Agora perceba, nós vamos superar essa questão e vamos ingressar aqui na figura da Constituição do Estado, mas que guarda uma relação muito, muito próxima com o direito administrativo. Essa figura, esse artigo 111, ele apareceu também da mesma forma várias vezes. E ele traz aí praticamente uma cópia do artigo 37 da nossa Constituição Federal, tá bom? Então vamos lá, olha a redação. A administração pública, direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. Vamos lá. Primeiro vamos olhar os princípios, ó. Vamos pegar o primeiro. Dá uma olhadinha. Legalidade, impessoalidade, moralidade, depois publicidade e eficiência. Perceba? O LIMP são os princípios básicos do direito administrativo em face da nossa Constituição Federal. Agora perceba, a Constituição do Estado, além do LIMP, ela traz quatro outros princípios. Razoabilidade, finalidade, motivação e a figura do interesse público. Então, além do LIMP, eu tenho o LIMP turbinado, com 4 outros princípios: razoabilidade, finalidade, motivação e o interesse público, tá bom? Agora vamos lá. Um outro ponto aqui também é importante de ser ressaltado. Quem vai seguir o LIMP mais os 4 princípios básicos do direito administrativo na Constituição do Estado? A administração pública direta, indireta,
fundacional. Ou seja, o que nós estamos falando? A administração direta, basicamente as secretarias, a espinha dorsal da administração pública do Estado, e a administração pública indireta, são autarquias, fundações, empresas públicas e as chamadas sociedades de economia mista. Além disso, de qualquer dos poderes, Então, isso aqui vale para o Poder Executivo, para o Legislativo e o mesmo vale para o Judiciário. Então, todos os poderes, eles vão seguir essa previsão, tá bom? Beleza? Tranquilão até aqui? Vamos prosseguir nessa questão. Vamos lá. Outra figura aí também que é de se ressaltar, validade do concurso público. O concurso público no Estado, ele vale até 2 anos. Toma cuidado, não é 2 anos, é até 2 anos. Se é até 2 anos, eu posso ter um concurso de validade de 1 ano, tá bom? Eu posso ter um concurso, isso é raríssimo, tá bom? De validade de 6 meses. Assim como eu posso ter um concurso de validade de 2 anos também, tá bom? Vai depender aí da necessidade da administração, por isso a expressão até. Mas só que, se ele for decretado por um período X, ele tem que ser prorrogado pelo mesmo período. Então, se foi decretado por 1 ano, ele vai ser prorrogado por mais 1 ano. Se forem 6 meses, vai ser prorrogado por mais 6 meses. Se for 2 anos, vai ser prorrogado por mais 2 anos e assim sucessivamente, tá bom? Então esse é o período de validade. Durante o período de validade, você vai ser nomeado à sua função. Professor, se a administração pública do Estado não fizer a minha nomeação nesse período de validade, não tem problema. Se não for nomeado no período de validade, a opção que você tem é impetrar o mandato de segurança, tá bom? A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela é a menina dos olhos do governo do Estado. Então, pelo menos não me recordo assim da última vez que deixou de nomear alguém que foi aprovado, tá bom? A Polícia Civil já demora um pouco mais, por conta de diversas questões aí, mas a Polícia Militar nomeia todo mundo que foi aprovado, tá bom? Agora vamos lá. Esse servidor, o primeiro que nós vamos falar, são os servidores civis. O servidor civil, toma cuidado porque isso não vale para o militar. O servidor civil, ele tem liberdade de se associar ao seu sindicato. Ele pode se associar ao sindicato de sua respectiva categoria, mas ele também tem direito à greve. Então, o servidor civil do Estado, ele tem direito à greve tranquilamente, tá bom? Vamos lá. Para um pouquinho, olha para mim aqui. Militares do Estado não têm direito à greve. A Constituição Federal proíbe direito à greve. E recentemente o STF se manifestou falando que os servidores da segurança pública, aí você vai olhar lá o 144 da Constituição, PF, PRF, PFF, PC, PM, Corpo de Bombeiro e a Polícia Penal, o PP, todos eles não lhes são assegurado o direito de greve, tá bom? A Constituição proíbe o direito de greve para membros. Na verdade, a interpretação do STF proíbe a figura da nossa greve para os servidores ligados aí à segurança pública. Decisão recente do STF. Vamos lá, dá uma olhadinha. Continuando lá, vencimentos e os nossos subsídios dos nossos servidores. Perceba, o salário que você ganhar no Estado, o soldo, ele é irredutível, ou seja, não vamos ter aí qualquer redução dentro dos seus vencimentos no Estado, tá bom? Beleza? Isso aqui que eu estou te mostrando também já apareceu. Agora, tem uma questão que, a prova adora, tá bom? Isso aqui já caiu também 2 a 3 vezes. Quando nós olhamos para a Constituição do Estado, ela proíbe a acumulação de cargos públicos. Então, os nossos funcionários civis do Estado e os militares não podem acumular cargos. Entretanto, toda regra comporta pelo menos uma exceção. A exceção é, posso acumular, desde que haja compatibilidade de horários. Então, perceba, a nossa Constituição do Estado condiciona o acúmulo de 2 cargos, desde que haja aí a compatibilidade de horários. Quais são os cargos que você pode acumular? 2 cargos de professor. Então você pode ter 2 cargos de professor. Um no município,
um no Estado, um na União, um no Estado, tanto faz, pode ter 2 cargos. Você pode ter um cargo de professor, um cargo técnico ou científico, tá bom? Ou você pode ter 2 cargos ou empregos privativos e profissional da área da saúde, tá bom? Então, por exemplo, meu sogro é médico do município e médico do Estado. Ele é médico no Estado, no município de São Paulo, e é médico no governo do Estado, ele é médico do Estado. Pode acumular? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Belezinha aqui? Tranquilão? Questão importante aí. Então vamos lá. Dá uma olhadinha. Mais um ponto aqui, eu já vou dar uma olhadinha aqui no que vocês me mandaram aqui de perguntas. A declaração pública de bens na posse e no desligamento. Você sabe que isso aqui decorre da nossa lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade determina que haja essa declaração pública dos bens e valores que você possui, ou seja, o seu patrimônio. Além disso, a nossa Constituição do Estado, ela assegura ao servidor a readaptação de função. Em 2 casos, quando sofrer um acidente do trabalho ou quando sofrer uma doença do trabalho, tá bom? Acidente de trabalho pode acontecer com qualquer um de nós, tá bom? Pode acontecer, você está trabalhando, caiu, se machucou, aconteceu alguma coisa. Se você não conseguir exercer mais a sua função, você tem o direito a ser readaptado em outra função compatível com aquela que você exercia antes, tá bom? Belezinha? Então, tudo isso são perguntas da nossa prova. Vamos ver aqui o que vocês perguntaram aqui, o professor. O Tyler perguntou, Justiça Militar é a que encarregada dos crimes militares, é isso mesmo. Vamos lá, mestre, é verdade que os policiais militares não podem prender os militares das Forças Armadas, só pode dar voz de prisão? Então, os militares das Forças Armadas, eles são vinculados à esfera federal. Eles só podem ser presos se forem cometendo crimes estaduais. Se eles estiverem cometendo um crime estadual sob atribuição dos militares do Estado, ele pode prender, mas dentro daquele limite, tá bom? Mas é uma questão assim que dá bastante problema. Então, essas perguntas e respostas aqui são os que vocês me perguntaram. Se tiver mais alguma coisa aí, manda ao professor. Se concluir nossa live, aí o professor vai respondendo aí para vocês depois, tá bom? Então vamos lá, isso aqui é a parte da nossa aula, tá bom, do nosso conteúdo, e perceba, quando optamos aí, o pessoal do novo professor monta aí o gabaritando aí de Constituição do Estado, eu peguei os pontos mais importantes para vocês, tá bom, os pontos mais importantes aí, aqueles que mais aparecem, tá bom, e decidimos montar aí essa live. Queria mostrar para vocês aí que é tranquila a prova da Constituição, não é uma prova extremamente difícil, assim, extremamente complexa. O professor é da área jurídica, você falar para mim raciocínio lógico matemático, eu fico doido, eu não sei resolver isso aí não, tá bom? É bem simples aí, mas basta você ter aí uma condição aí, uma capacidade de leitura e memorização, tá bom? Dentro da apostila, dentro do material que nós fizemos, eu tive o prazer de reescrever, que eu fiz, a gente faz sempre o material, por editorial a gente faz digitado no Word, tem a formatação, tudo que o editorial pede, a gente caminha para o editorial e eles formatam no modo de apostila, tá bom? Eu nem sei como é que eles fazem, eu não faço ideia. Mas aí o que acontece? Aí o que acontece? Quando a gente manda aí esse material para o editorial, eles simplesmente fazem aí essa formatação. Aí mandei para o editorial lá do pessoal do Novo, formataram, deixaram tudo bonitinho aí, tudo certinho, e vai gerar a apostila. No material do Word digitado foram 60 páginas digitadas, mais uma quantidade de 32 ou 35 questões aí, montando aí das últimas provas, tá bom? Belezinha, belezinha? Então aí esse conteúdo aí, que professor, não esquece de pedir para deixar para a gente o resumo, por favor. Então, aqui o Lopes perguntou, eu vou ver com o pessoal como é que pode deixar isso, porque como a aula está no YouTube, eu não sei como é que faz para subir isso aqui não, mas eu vejo aí, se for possível eles deixam, tá bom? Mas o material, ele vai ficar, a aula ele vai ficar disponível aí para vocês, não sei se eles vão tirar, se vai tirar algum tempo, se não, mas eles vão deixar aí disponível para vocês, tá bom? Só mais uma figurinha aí, deu um insight do professor aí para passar para vocês, 117, parágrafo 1º da Constituição, 117 não, 115, que é cópia do artigo 37, parágrafo 1º. Vamos lá, dá uma olhadinha. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública direta e indireta, fundações e órgãos controlados pelo poder público deverá ter caráter educacional
informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal das autoridades. Então vamos lá. Quando nós falamos aqui da publicidade, não é a publicidade no sentido de divulgação dos atos. Essa publicidade que nós estamos falando é a propaganda, tá bom? Então, a nossa Constituição do Estado permite a propaganda desde que tenha caráter educacional, caráter informativo e caráter de orientação social. São os 3 elementos aí que devem constar na nossa propaganda. Entretanto, ele não pode ter, o que é vedado? Nomes das nossas autoridades, símbolos das autoridades, imagens das autoridades que possam representar a promoção pessoal. Vamos lá, qual que é o objetivo aqui do nosso, da nossa vedação da Constituição do Estado? É evitar que a autoridade, ela utilize-se da máquina pública para se promover, tá bom? Só um exemplo aqui, não vou discutir política, só vou te comentar. Quando o atual governador, ele era prefeito do município, ele usou um logo na sua campanha que era São Paulo, cidade linda, ou cidade limpa. Eu não me recordo se era linda ou se era limpa. E esse era o slogan da campanha. Acho que é São Paulo, cidade linda, se não me falha a memória. Ele usou esse slogan da campanha. Depois que ele virou prefeito, ele colocou esse slogan lá no gabinete da prefeitura. Colocou lá na sede da prefeitura, lá aquele slogan. Mas peraí, ele está vinculando o slogan de campanha do partido dele com a imagem da administração pública. Isso deu um problema. O Ministério Público do Estado aí começou a correr contra eles, a juizar aí ação civil pública contra isso, até que o governador, o prefeito do Estado, ele tirou na época aquilo lá e foi obrigado a arrancar todas as publicidades e propagandas que tinham slogan. Por quê? Você olhava aquele slogan, você automaticamente lembrava da figura da pessoa do prefeito. E, na verdade, aquilo não é uma realização do prefeito fulano ou ciclano, é uma realização da administração pública, tá bom? Belezinha? Então, prazer ter você conosco aqui. Deixa eu só ver aqui se mandaram mais algumas questões. Espera aí, ó. Quem nomeia o comandante da Polícia Militar? Governador, tá bom? A nomeação deles é tudo feito pelo governador. O comandante-geral da PM, assim como o delegado-geral da Polícia Civil. Aqui o pessoal do Nova respondeu, a live ficará disponível. Então, fique tranquilo, vai ficar disponível, tá bom? Deixa eu ver aqui. Obrigado, Nova. Comandante, como chefe da Casa Militar, são nomeados pelo governador do estado. Bacana. Obrigado aqui, o Nilson falou, aula top. Obrigado aí por vocês terem participado aí com a aula do professor. Desculpa aí algum problema, algum contratempo aí que tivemos, tá bom? O objetivo é sempre auxiliar você no nosso concurso. Curtiu a aula? Deixa o like aí do professor, ativa o nosso sininho aí que tá logo embaixo aí para você receber as notificações dos próximos eventos, tá bom? O Nova aí tem várias aulas disponíveis para vocês aí até a sua prova, tá bom? E curtiu aí a aula? Deixa like, compartilha o vídeo, se inscreva aí no Instagram, Facebook, Twitter, todas as nossas redes sociais. E não sei quando, não sei se vai ter amanhã ou se vai ter na segunda-feira, mas vai ter outras lives aí de outros professores trabalhando aí com outros assuntos, tá bom? E quiser mais informações também aí, também tem a apostila do Novo, trazendo aí esse conteúdo completo para você. A parte de Constituição do Estado ficou top, não só modéstia à parte aí, o professor montou aí, ficou bonitinho aí para vocês, tá bom? Então, forte abraço, obrigado aí por ter passado essa horinha aí à tarde conosco. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.